Então, talvez um exercício que fosse interessante, né? Seria vocês pegarem essa imagem aqui, dar um pause no vídeo e pegar um caderno e procurar descrever quais são todos os elementos que estão articulados aqui dentro dessa imagem e como é que eles se relacionam, tá? Eu vou procurar ir fazendo isso com vocês. Então, por um lado a gente tem essa pessoa aqui, né, que é a turista, interessada em compras em Orlando e Miami, né? Essa pessoa aqui, ela vai se vincular a esse destino, né? Então, eu tenho de um lado a demanda e do outro lado a oferta, né? Como é que ela vai fazer para chegar lá? Ela vai precisar de uma passagem aérea, né? Ou seja, de um transporte, aqui nesse caso aéreo, e chegando lá, né? Vai precisar de uma hospedagem, que estão representados aqui por esses diferentes resorts, né? Além da hospedagem, a questão da alimentação, enfim, um seguro de saúde também, caso ela tenha alguma, enfim, alguma dificuldade, né? E de alguma maneira esse conjunto todo aqui também, né, está sendo distribuído por uma agência de viagens, né? Que, enfim, esse próprio anúncio aqui é um anúncio de uma agência, né? Então a gente vê que de um lado eu tenho essa oferta aqui, de outro lado eu tenho essa demanda e eu tenho essa distribuição entre oferta e demanda feita pela agência de viagens, né? E esses elementos aqui, né, eles estão de alguma maneira relacionados. Então esse aqui seria um modelo muito básico, né, do que seria o sistema de turismo. E eu tenho que analisar também que ele não está solto, né, isolado. O sistema ele interage com o ambiente, né? Então eu tenho uma série de elementos aqui que vão influenciar nessa relação, né? Um elemento desse, por exemplo, vocês podem ver aqui o dólar, né? Então, dependendo da taxa de câmbio, dependendo da economia dos países, né, eu tenho uma influência dessa questão econômica dentro desse sistema, né? Eu tenho uma influência social também, né? Quem é que pode, quem é que não pode viajar, quem é que tem esse acesso, né? Uma influência do ambiente, enfim, uma série de elementos que vão, de alguma maneira, estar interconectado com esse sistema turístico, né? E eu vou procurar, então, aqui agora, comentar com vocês diferentes esquemas, né, de sistemas de turismo. Porque como eu comentei aqui, né, nessa questão, o sistema, de alguma maneira, ele parte de um pensamento, né? Então eu tenho diferentes autores que propuseram diferentes sistemas de turismo. A gente vai ver que eles são muito parecidos, né? Porque afinal de contas eles estão escrevendo a mesma coisa, né? Estão procurando escrever essa mesma coisa. Mas é importante vocês terem um pouco essa ideia de que não tem uma visão única, né? Mas que na verdade esse sistema, essas proposições são maneiras de nos auxiliar a compreender o funcionamento do turismo, né? Descrever esses diferentes elementos e como é que eles estão interrelacionados e como é que funciona essa pragmática, né? Então, um primeiro sistema aqui muito conhecido, né, é o sistema do Leiper, que publicou, enfim, nessa revista aqui em 79, né? E como é que é esse sistema do Leiper? O Leiper é um geógrafo, então a gente está vendo aqui que tem um todo, né? Ele tem uma tônica muito geográfica nesse sentido, né? Em que eu tenho uma origem dos visitantes, né? Então naquele caso da figura ali seria aquela pessoa, né? Essa daqui, ó. A origem, o voo parte de São Paulo, né? E vai até Miami. Então aqui um destino que seria Miami, né? E aqui uma rota de trânsito. E aí eu tenho então essa origem em que eu tenho a partir do retorno dos visitantes, essa rota de trânsito e aqui o local em que os visitantes vão chegar e que vão ficar, né? Notem que isso aqui que ele chama de indústria turística, né? A gente já fez um pouco essa ressalva sobre esse termo indústria, né? Não é que o turismo seja uma indústria, na verdade ele é um conjunto de serviços, né? Mas o termo indústria em inglês quer dizer setor, né? Econômico, então, até porque o turismo não, enfim, não tem um produto como uma fábrica, né? A gente pode entrar nesse debate um pouco depois, não quero perder aqui o foco. Mas então a gente vê que isso que está em cinza, né, responde por apenas uma pequena parte, né? Então dentro da origem tem uma série de elementos que não estão vinculados ao turismo, né? Por exemplo, o cotidiano dessa pessoa, onde ela trabalha, enfim, né, outros elementos. E no destino também não, né? O turista não circula por todo o destino, mas de alguma maneira eu tenho eu tenho esse todo maior aqui, né? E essa interconexão em apenas esses elementos aqui. E esse sistema, né, ele está dentro, esse sistema de turismo do Leiper, ele está dentro de um ambiente, né, que vai ter uma influência sobre como é que ele se organiza.
com aspectos físicos, com aspectos culturais, sociais, econômicos, políticos, tecnológicos, né? Então, se a gente fosse dar um exemplo, né, em relação a cada um elemento desses aqui, a gente pode pensar como aspecto físico, né, se origem e destino tem uma conexão, de fato, né, ou seja, se tem uma estrada indo para lá ou não, né? Um aspecto cultural também, a gente viu que essa ideia aqui de compras em Miami, né, é algo que é construído culturalmente, essa necessidade, essa vontade de fazer essa compra, né? Ou então isso influencia esse sistema, né? Ou de alguma outra maneira, né, a visão como os turistas são recebidos, ou não, toda essa discussão sobre hospitalidade que a gente viu, né, esses choques culturais que acabam existindo, né, também são algo que influenciam esse sistema, né? Aspectos sociais da mesma maneira, né? Aspectos econômicos, como a gente viu a questão do próprio dólar, né? Aspectos políticos, né, também, ou até como a gente viu essa própria ideia agora que os brasileiros não podem fazer esse passeio partindo do Brasil porque tem uma restrição política em função da pandemia de que não é possível a nós acessar os Estados Unidos por voos diretos no Brasil, né? E um aspecto tecnológico também que vai influenciar isso de uma maneira forte, né? Vocês imaginam que viajar hoje com toda essa tecnologia de distribuição por aplicativos e agências de viagem online, né, e portais dos destinos procurando captar os visitantes, redes sociais, é muito diferente de viajar há 30 anos atrás, quando não existia tudo isso, né? Então, quanto esses aspectos tecnológicos também acabam influenciando, né, essa organização desse sistema aqui. Tá? Então, esse aqui é o sistema do Leiper. Né? Eu tenho um outro sistema aqui, desculpe por eu colocar a figura em inglês, mas eu não encontrei uma tradução, né, que é do Gunn, nesse livro aqui, né, que é, enfim, paisagens de férias, né, desenhando regiões turísticas. Então ele vai procurar, esse autor aqui, ele trabalhava no planejamento de turismo dos Estados Unidos, né, e ele vai, a partir dos diferentes projetos que ele fez, ele propôs essa estrutura, né, em que eu tenho aqui de um lado a demanda, né, como a gente viu, dos visitantes, e aqui uma oferta, né, que vai ser estruturada para encontrar essa demanda. E nessa oferta aqui eu tenho esses diferentes elementos que, como a gente pode ver aqui, eles estão interrelacionados, né? Eu tenho atrações, né, o que vai, de alguma maneira, motivar esses meus visitantes a irem até lá, né? Eu tenho o transporte, como é que eles vão chegar até lá e como é que esse transporte vai interconectar essas diferentes atrações. Uma série de serviços auxiliares, né, num certo sentido, como alimentação, como hospedagem, como a gente viu, né, ou até serviços complementares, como a questão da farmácia, a gente viu ali no plano de saúde, né, ou outros elementos que porventura podem ser necessários. Uma questão de informação também, né, que na medida em que essa demanda aqui, se ela não tem uma informação sobre essa oferta, né, que é um pouco aquilo que a gente viu aqui nesse caso, né, que eu estava explicando para vocês, se eu só tenho só essa cachoeira aqui com o atrativo, né, e eu não tenho esse sistema aqui de informação, né, esse panfleto, essa organização, essa conexão entre oferta e demanda, ela fica realmente comprometida, né. E por um outro lado aqui eu tenho toda uma estrutura de promoção disso, né, na medida em que eu tenho organizado esses elementos aqui de atração, de transporte, de serviços, de informação, eu tenho esse outro fator aqui, que é como é que eu vou promover isso, né, essa demanda, né? E uma das maneiras é justamente contratando uma operadora de viagens, ou realizando promoções no jornal, ou hoje em dia com outros elementos mais vinculados à questão online, né? Então como é que eu vou ter uma promoção dessa oferta em relação à demanda, tá? Então essa daqui é o sistema do Gunn, né? Esse aqui é um outro sistema do Roberto Bullion. O Roberto Bullion era um arquiteto argentino, mas trabalhou por muito tempo no México, né? E o México, de alguma maneira, foi um país muito importante em relação aos estudos de turismo, né? Porque ali se implantou todo aquele plano de Cancún e tinha toda uma estrutura voltada para o turismo, né, dentro do país. Um pouco dessa ideia de usar o turismo como uma ferramenta para o desenvolvimento do México, né? E foi um dos países em que isso foi mais, de alguma maneira, testado, investigado e explorado, né? E o Bullion, então, nesse sentido aqui, ele vai procurar descrever novamente, então, quais são os elementos desse sistema turístico, né? Então a gente vê aqui novamente, né, essa ideia de oferta e de demanda,
né? Eu tenho aqui na oferta os bens e serviços que são efetivamente colocados no mercado, né? Então um pouco essa ideia também de diferenciar do potencial, né? Algo que concretamente está disposto nesse mercado, né? E o mercado a gente tem que ver aqui como essa ideia em que o local em que a oferta e a demanda se conectam, né? Ou seja, quando eu tenho essa possibilidade de troca efetiva, se a gente pensar num supermercado, por exemplo, né? Eu quero, sei lá, eu comprar um iogurte, né? Eu não vou até o mercado e eu posso ali encontrar essa empresa de laticínios que fez aquele iogurte e distribui ele até lá, e eu, consumidor, que quero comprar esse iogurte, né? Então o mercado é justamente onde se encontram esses dois pontos, né? Eu tenho esse processo de venda e, por um outro lado, aqui, então, essa demanda, né? Os serviços são solicitados pelo consumidor. Então, essa oferta vai demandar por um produto, né? Eu tenho aqui uma empresa turística que vai conectar isso, né, entre atrativos, equipamento, infraestrutura, né, esse empreendimento aqui, né, que vai fazer esse produto. Esse produto, por sua vez, ele vai estar relacionado a uma superestrutura. Superestrutura, nesse sentido aqui, que ele quer dizer, são as normas, né, e as regras, enfim, de como é que esse produto pode ser ofertado. Se eu posso pensar, por exemplo, se existe uma política de turismo naquele país, como é que isso influencia aqui, ou as próprias regras em relação à taxação e aspectos de imposto, né, a questão dos vistos, uma série de coisas, né, que vão influenciar o próprio desenho desse produto, né? Então, essa conexão, né, entre oferta e demanda, a oferta vinculada ao produto e aqui, né, enfim, a empresa turística, né? E por outro lado, né, essa ideia aqui em que eu tenho os atrativos, a planta que ele vai chamar que é a estrutura de produção disso, né, que aqui no próprio termo do GAN tem esses serviços, né, de transporte, enfim, a superestrutura, que são essa questão das regras, e uma infraestrutura que eu posso colocar aí como as estradas, os aeroportos, né, uma própria rede urbana, enfim, capaz de estruturar essa oferta e essa demanda turística, né? Então esse daqui é o conjunto do sistema turístico do Roberto Bullion, né? E aí então eu vou ter um outro sistema turístico que é o do Beni, né? Que eu vou explicar com um pouco mais de calma para vocês.